Oi, gente! Eu sou a Mari. Eu sou a Gabi. E eu sou a Ana. E a gente tá aqui pra fazer o primeiro vídeo do canal Literaturando em Grupo! Produção Confete! Não deixa eu chorar na cabeça, porque senão vai parecer que é papel picado e não confete. Então, nesse primeiro vídeo do canal, a gente vai falar sobre um livro escrito lá no século XX, mas até hoje ele é muito lido por pessoas de todas as idades. Não é mesmo? Não é mesmo? É mesmo? É mesmo. Tornando ele um clássico atemporal. E esse livro é nada mais, nada menos que... A Revolução dos Bichos, de George Orwell, ou Jorginho para os mais íntimos. Mas nós vamos falar dele de um jeitinho um pouquinho diferente. Para poder entender a história de A Revolução dos Bichos, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, que foi a época em que ele foi escrito, e o autor, nosso querido Jorginho Orwell. George Orwell, que na realidade se chamava Eric Arthur Blair, foi um escritor e jornalista inglês que nasceu no dia 25 de julho de 1903, em Motihari, na Índia Britânica. Ele ficou conhecido por sua maneira inteligente de escrita e suas obras, que em sua maioria faziam uma crítica profunda às injustiças sociais e eram de oposição ao totalitarismo. Suas obras mais conhecidas foram o Romance Distópico, 1949, e o livro que estamos falando, A Revolução dos Bichos, que representa uma crítica ao socialismo soviético. Somadas, essas duas obras venderam mais do que qualquer livro de outro autor no século XX. Uma curiosidade de sua história foi que Orwell lutou contra Francisco Franco e seus aliados Mussolini e Hitler no grupo militante POM, Partido Operário de Unificação Marxista, na Guerra Civil Espanhola. Mais tarde, escreveu um livro contando sua experiência no conflito. Orwell foi vítima de tuberculose e morreu aos 46 anos em 1950. A história da Revolução Russa resumidamente. No século XIX, a Rússia era governada pelo czar Nicolau II, um governante totalitário. Como esse governo era violento e repressivo, partidos opositores apareceram, como o PASDE, Partido Operário Social Democrata Russo, com ideias socialistas. Esse partido era dividido entre bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques eram liderados por Lenin e os mencheviques liderados por Martov. Depois de vários acontecimentos, Lenin assume o poder na Rússia, implantando o socialismo. Com esse governo, grupos anti-bolcheviques surgem e Trotsky aparece. Em 1924, Lenin morre e ocorre uma disputa entre Stalin e Trotsky para ver quem ia assumir o poder. Stalin ganha e se torna o ditador absoluto da Rússia. Seus opositores eram obrigados a confessar crimes de espionagem e eram mortos. Seu governo ficou caracterizado por opressão extrema. Esse governo acabou com a morte de Stalin em 1953. Agora que você já sabe um pouquinho sobre a Revolução Russa e nosso querido Jorginho Orwell, vamos falar sobre a história do livro e comparar ela com a Revolução Russa. O livro começa retratando o cenário de uma granja, onde os animais passam por extrema miséria e recebem maus tratos do seu dono, Sr. Jones. Esse trecho do livro, onde Jones é o dono da granja, representa quando Nicolau II governava a Rússia. E esses maus tratos aos animais representam o mau governo e a miséria em que Nicolau II deixava o povo. Por causa dessas péssimas condições de vida, um porco chamado Major começa a implantar ideias revolucionárias na cabeça dos bichos, para que esses façam uma revolução e tomem o poder da granja para si, a transformando em um lugar onde houvesse igualdade e que os bichos governassem. Major representa os ideais de Lenin e Marx, com suas ideias de fundamento socialista. Pouco tempo depois, Major morre e, seguindo os ideais deixados por ele, os bichos resolvem fazer a revolução e tomar o poder da granja, expulsando Jones dela. Essa revolta dos bichos representa a Revolução de 1917, quando o proletariado tirou Nicolau II do poder. Após essa revolta, os bichos têm as terras da granja para si, simbolizando a entrega de terras ao proletariado. Com isso, temos a apresentação de alguns personagens principais do livro: a égua Quitéria e o cavalo Sansão, que representam o proletariado russo; Mimosa, uma égua vaidosa que simboliza os ideais capitalistas; um corvo chamado Moisés, que simboliza a igreja e a crítica de Orwell a ela; Benjamin, um burro que não contará sua visão sobre os acontecimentos, mas será um dos únicos que
porque irá entender realmente o que está acontecendo na granja. E os porcos, que são representados como os animais mais inteligentes da granja. Eles são Garganta, que irá representar as propagandas do governo, Napoleão, que é a representação de Stalin, e Bola de Neve, que é a representação de Trotsky. Bola de Neve e Napoleão então começam uma liderança que visava a igualdade entre os bichos e estabelecem leis para que ela prevaleça. Essas leis ficam conhecidas como os 7 mandamentos do animalismo, e elas consistem em: um dos principais ideais que fica estabelecido é que o homem é um inimigo dos animais. E se estabelece que 4 pernas é bom e 2 pernas é ruim. Os porcos então começam a ensinar os animais a ler e a escrever, já que eles sabiam fazer as duas coisas. Só que a maioria dos animais, por serem muito ignorantes, não conseguem passar nem da 4ª letra do alfabeto. A partir do 4º capítulo da história, começam boatos sobre animalismo entre os bichos das outras granjas. Isso causa um medo nos outros granjeiros que os animais de suas próprias granjas se revoltem também. Então eles começam a espalhar boatos ruins sobre a granja dos bichos. Isso pode representar as propagandas anticomunistas que os outros países faziam ao redor do mundo para que o comunismo não fosse adotado. E por causa desse medo, esses granjeiros ajudaram o Sr. Jones a tentar reconquistar a sua granja. Porém, no ataque que eles fizeram, os animais conseguem se defender e vencem a batalha, que depois nomeiam como a Batalha do Estábulo. Esse episódio pode ser comparado com a Guerra Civil Russa, onde soldados, com a ajuda de governos ocidentais, tentam derrubar o governo soviético. Por serem duas figuras fortes, Bola de Neve e Napoleão nunca conseguiam concordar. Nas chamadas reuniões de domingo, onde os animais se reuniam no celeiro e debatiam sobre os planos para a semana, os dois sempre discutiam e sempre tinham ideias opostas. Isso pode simbolizar a rixa entre Stalin e Trotsky. Então, no decorrer da história, Bola de Neve apresenta ideias tecnológicas. A ideia de construir um moinho de vento para que a granja pudesse ter energia elétrica e os animais pudessem ter mais conforto. Isso pode ser uma representação dos ideais tecnológicos de Lenin. Mas Napoleão, como usual, não concorda. E vendo que todos os animais estavam inclinados a aceitar a ideia de Bola de Neve, ele resolve usar essa brecha para chamar alguns cães que ele estava educando em segredo para, com a força bruta, expulsar Bola de Neve da granja dos bichos. Essa parte tem duas coisas que nós podemos comparar com a Revolução Russa. Os cães, que são a representação da KGB na Rússia, e a expulsão de Bola de Neve, que representa quando Stalin expulsou Trotsky da Rússia. O domínio de Napoleão representa a ascensão de Stalin no poder russo e o início do governo stalinista, que depois a gente vai ver que vai se tornar uma ditadura aí bem... Napoleão, então, para justificar a expulsão de Bola de Neve, fala que a ideia do moinho de vento, na realidade, era dele, e que Bola de Neve havia roubado, transformando assim a imagem de Bola de Neve como a de um traidor. E isso simboliza a insistência de Stalin em manchar a imagem de Trotsky. Os animais então começam a trabalhar na construção do moinho, e o trabalho pesado que eles têm de realizar representa o trabalho extremo do proletariado no governo de Stalin. Durante a construção do moinho, nós podemos ver a constante desigualdade entre os animais, porque alguns animais gazeiam o trabalho e outros animais eles trabalham bem mais. Como é o exemplo de Sansão, que é o animal que tem o trabalho mais pesado da construção do moinho. Então o governo de Napoleão vai se tornando cada vez mais totalitarista e ele começa a tomar algumas decisões que deixam os bichos inquietos, como o início de uma comercialização com os humanos através de Whymper, que no caso aí é um homem. Além disso, Napoleão começa a se aproveitar da ignorância dos bichos e do fato que eles não sabem ler, e começa a mudar alguns mandamentos e ideais do animalismo, como por exemplo, quando os porcos foram para a casa do Sr. Jones e passaram a dormir em camas. E nos mandamentos dizia que não poderia se dormir em camas, mas Napoleão manipulou o mandamento e colocou que não poderia se dormir em cama com lençóis. Porém, os animais eles não argumentavam contra Napoleão, porque ele usava o poder de persuasão de Garganta, que usava informações e dados falsos para poder manipular os animais, mostrando as propagandas que Stalin fazia para encobrir as atrocidades e as informações do governo. Então, mais pra frente da história, tem uma noite de ventania e o moinho acaba sendo destruído. Com isso, Napoleão aproveita essa oportunidade para colocar a culpa em Bola de Neve, mostrando mais uma vez que Stalin insistia em destruir a imagem de Trotsky. Então os animais começam a passar por alguns problemas e começam a passar fome e ter a sua ração diminuída, o que começa a ser comentado fora da granja. Porém, Napoleão usa de Whymper, o humano que comercializava e realizava as trocas, para espalhar uma informação contrária fora da granja, falando que estava tudo bem, estava tudo ótimo, estava tudo uma maravilha, mas não tá. Após alguns outros acontecimentos, começa o boato de que Bola de Neve estava andando durante a noite pela granja. Isso faz com que Napoleão peça para que as atitudes de Bola de Neve sejam investigadas. Com isso, ele pede para que os animais que tiveram algum tipo de ligação com as ações de Bola de Neve se confessassem. Então, vários animais se confessaram e depois foram mortos
por ordem de Napoleão. Essa parte representa quando Stalin fazia com que os opositores confessassem crimes para que depois fossem mortos pelo governo como traidores. E aí Napoleão manipula mais uma vez os mandamentos porque estava escrito lá: nenhum animal matará outro animal. E o que Napoleão faz? Tava lá matando os outros animais, né, gente? Tava matando, não tava? Tava matando. Mas aí ele muda para nenhum animal matará outro animal sem motivo. Essas falsas justificativas e informações que Napoleão e Garganta dão simboliza o uso da frase de Marx, a necessidade de uma ditadura do proletariado, por Stalin para justificar a mudança nos ideais antes impostos ao comunismo. Então Napoleão passa a ter alguns problemas na hora de comercializar com algumas granjas, e isso faz com que os homens de uma granja invadam a granja dos bichos, além de que eles colocaram explosivos no moinho e o destruíram por completo. Mas os animais conseguiram revidar e se defender. Porém, muitos acabaram ficando gravemente feridos e muitos foram mortos, fazendo com que uma parte dos bichos não se sentisse realmente vitoriosa. Após a batalha, os porcos acabam achando uma caixa de uísque dentro da casa e acabam tomando durante a noite inteira lá, enchendo a cara, né? E no dia seguinte, Napoleão acorda com ressaca, o que faz ele declarar que o consumo de bebida alcoólica seria considerado um crime. Mas depois que ele viu que deu uma passada na ressaca e tava tudo bem, ele começa a pesquisar formas de produção de cevada. Além do que, ele muda novamente um dos mandamentos do animalismo e coloca que o álcool não pode ser consumido em excesso. Com os ferimentos da batalha anterior, Sansão acaba ficando muito fraco e adoecendo. Então, Napoleão diz aos animais que irá levar Sansão para o veterinário. Porém, ele acaba contratando um carniceiro para levar Sansão, o que causa muita revolta em Benjamin, que era bem próximo de Sansão. Os bichos tentam tirar Sansão da carroça que está o levando, mas como ele está muito fraco, eles não conseguem. Então, chega aos ouvidos de Garganta que os bichos tinham descobrido que na realidade aquela carroça não era de um veterinário, e sim de um carniceiro. Então ele mais uma vez usa o seu poder de persuasão e convence os bichos que na verdade aquela carroça tinha recém sido comprada e que não era nada disso e que era de um veterinário mesmo. Coisa que não era. Então, após esse ocorrido, o livro diz que passam-se vários anos e muitos animais acabam morrendo de velhice e outros estão muito velhos. E apenas poucos lembram como que era a vida antes da rebelião. Entre eles está Quitéria, o Benjamin e o Corvo Moisés. O moinho de vento finalmente é concluído, mas ele não é usado para a produção de energia e conforto dos animais, e sim para a produção de cevada. A queda do moinho e sua reconstrução representam o declínio e ascensão industrial da Rússia. Os animais continuam na mesma situação e acaba parecendo como se a granja estivesse enriquecendo, os porcos estivessem enriquecendo, mas eles não, o que representa totalmente o governo de Stalin. Porém, Garganta continua manipulando e dando informações falsas para conseguir manter o poder. Mesmo assim, grande parte dos bichos continuava tendo um sentimento de orgulho por fazer parte da República dos Bichos. Até que um dia, Napoleão e outros porcos aparecem andando sobre duas patas, o que choca os animais. E é aí que a desigualdade fica mais evidente entre os bichos. E eles, sentindo que havia uma desigualdade, foram olhar lá nos mandamentos de novo o que estava escrito sobre a igualdade entre eles. E aí eles acham a seguinte frase: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros. Então, depois desse acontecimento, os porcos passam a andar frequentemente de duas patas e a usar as roupas de Jones. Eles até supervisionam o trabalho dos outros animais com chicote. Então, na finalização do livro, os porcos se reúnem com outros granjeiros e, ao observar a cena, os animais não conseguem mais diferenciar quem é porco e quem é homem. Isso faz com que os porcos se tornem e realizem um governo que abominavam no início da história, o dos homens. E isso representa a crítica de Orwell ao governo stalinista, que desvirtuou completamente os princípios comunistas e acabou estabelecendo um governo muito similar ao de Nicolau II. Muita gente acha que Orwell escreveu o livro apoiando o capitalismo, mas na real não é nada disso não, gente, não é nada disso não. Orwell, na verdade, escreveu o livro criticando a forma stalinista de governo, a forma totalitária, mas na verdade ele era um grande apoiador do comunismo. Deu. Então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixe seu like aqui embaixo. Se inscrevam no canal e compartilhem. Mas não é só isso aí não acaba por aqui não. A gente vai ter mais vídeos e nosso canal não é só de literatura não. A gente vai falar sobre os negócios de arte e tal. E o próximo vídeo vai ser fotos nossas que nós iremos tirar por Curitiba sobre arquitetura grega. Tchau, gente! Tchauzinho! Tchauzinho! Ficou show. Para! Tá? Adorei.